queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje faremos a correção das atividades propostas na semana passada. Trabalhamos primeiro a morfossintaxe. Vamos relembrar o que significa morfossintaxe? Essa palavra é formada por morfologia mais sintaxe. A morfologia são as classes gramaticais, classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, preposição, todas essas classes, porque eu pego a palavra separada e vou classificá-la. A partir do momento que eu seleciono essas palavras e construo uma oração que gira em torno de um verbo, eu tenho a sintaxe, que são as funções sintáticas dos termos, tá? Ou das palavras dentro de uma oração, né? Termos ou palavras dentro de uma oração. Os dois termos essenciais de uma oração é o sujeito e o predicado. O sujeito, a quem se refere? Eu faço a perguntinha ao verbo para encontrar o sujeito. E o predicado é a informação sobre o sujeito. É dentro do predicado que se localiza o verbo. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma oração para fazermos a morfossintaxe dessa oração antes da correção das atividades das páginas 116 e 117. Olha só esta oração. Um menino triste perdeu seus óculos. Aqui eu tenho uma oração, por quê? Porque possui um verbo, o verbo perder, que indica uma ação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a morfologia, ou seja, pegar cada palavrinha dessa e separá-las, informando a classe de palavras ou a classe gramatical. Vamos lá. Eu tenho um, que é artigo indefinido, menino, que é um substantivo. Logo, eu tenho triste, que é um adjetivo. Perdeu, verbo. Seus, pronome possessivo. E óculos, substantivo. Aqui eu fiz a parte da morfologia. Agora eu vou fazer a parte da sintaxe, tá? Vou apagar aqui em cima e nós vamos fazer a parte da sintaxe, ok? Na sintaxe, a primeira coisa que eu faço é fazer a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito da oração. Ó, sintaxe. Quem perdeu seus óculos? Então, o sujeito, um menino triste. O núcleo
núcleo desse sujeito é o substantivo menino, ele é o núcleo do sujeito. Se eu tenho apenas um núcleo, esse sujeito é classificado como um sujeito simples. Agora eu vou pegar tudo que sobra, que é o predicado. Olha o predicado. Perdeu seus óculos. No predicado, o verbo perder indica ação. Então, ele é um núcleo do predicado. Tá? Esse predicado é chamado de predicado verbal. Quem perde, perde algo. Perde o quê? Então, aqui eu tenho um objeto direto, que é um complemento do verbo perder. E o perdeu é um verbo transitivo direto. Então, aqui eu fiz a morfologia e a sintaxe. Ou seja, eu fiz a morfossintaxe desta oração. Para que vocês, possam ter a noção de que no enunciado, se eu pedir, faça a morfossintaxe das seguintes orações. Primeiro você vai colocar morfologia, cada palavrinha separada, e informar a sua classe gramatical. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, preposição, advérbio, interjeição e outras classes de palavras. Já na sintaxe, eu vou encontrar o verbo, fazer a pergunta antes do verbo o que ou quem, para encontrar o sujeito da oração, identificar o núcleo do sujeito, ou os núcleos, mais de um núcleo, quando é composto, e tudo que sobra é o predicado. Geralmente, o núcleo do predicado é o verbo, porque o verbo ele é significativo, transitivo ou intransitivo. É aquele que indica ação. Porém, se o verbo for um verbo que indica estado, de ligação, o que passa a ser o núcleo do predicado é um nome, é um predicativo do sujeito. Um exemplo, o menino está triste. Está é o verbo. Está é um estado. É um verbo que indica estado. Então, eu tenho o menino, sujeito, o está, o verbo de ligação, triste qualifica o menino, predicativo do sujeito. Então, o predicado está triste, o núcleo vai ser a palavrinha triste. O predicativo, que é o mais importante, que é o nome, a característica atribuída ao sujeito, o menino. Sendo assim, o predicado deixa de ser verbal e passa a ser um predicado nominal. Agora, apagando, nós vamos para a correção das atividades do livro, Título a caneta, a língua em foco, a morfossintaxe, seleção e combinação de palavras, páginas 116 e 117, títulos à caneta. Vamos lá? No número 1, nós vamos nos basear para termos uma noção do que é a seleção e combinação de palavras, ou seja, a morfossintaxe. Nós vamos associar isso a um time de futebol. Pedi que vocês, o número 1, mencionassem o seu nome e o nome de alguns amigos para compor um time de futebol. Ou seja, você está selecionando. Isso é a parte da morfologia. Lembrando, substantivo próprio com letra maiúscula. Então, eu vou colocar o meu nome, Marcelo, e eu vou colocar o nome de alguns de vocês, de alunos. Vitória,
Clara, Paulo Eurico, né? São 11. Vamos lá. Amanda, Breno, Bernardo, Theo, Yasmin. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 2, né? 2 crianças. Vamos lá. Cauã e... Vou colocar mais um aluno. Ana Beatriz. Logo, no número 2, eu vou dispor esses alunos, né, esse grupo, esse time, com funções que eles vão exercer dentro de um campo. Expliquei a vocês que vocês poderiam desenhar um campo, né? Ó, não sou bom em desenho. Tá? Desenhar um campo. E nós vamos dispor agora esses alunos. O primeiro aqui vai ser o goleiro. O goleiro eu vou ser. Eu vou ser o goleiro, Marcelo. Agora eu vou colocar aqui 2 laterais. Ó. Lateral. O primeiro lateral vai ser a Vitória. E o outro lateral vai ser a Clara. Agora eu vou colocar 2 zagueiros, ó. Zagueiros. Como zagueiros, 2, eu vou colocar o Paulo e eu vou colocar o Breno. Então, já dispus, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou começar, isso é a defesa, eu vou começar agora pro ataque. Aí eu vou colocar aqui, ó, no meio campo, no meio aqui, ó, o volante. Esse volante, que é o cabeça de área, vai ser a Amanda. Agora eu vou colocar aqui ponta e ponta, 2 pontas, ponta direita e ponta esquerda. Nesta ponta, eu vou colocar o Bernardo. E nesta ponta, eu vou colocar a Yasmin. Um com goleiro, 2 lateral, 3 lateral, 4, 5 zagueiros, 6 volante, 7, 8 pontas, 9, 10, 11, faltam 3. Eu vou colocar 2 meias e 1 atacante. Então aqui, ó, meias, ou meio de campo, tá? Os meias, eu vou ver aqui quem eu não coloquei. Vou colocar a Ana e o Theo. Tá meio embolado o meu, mas vocês vão caprichar aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, atacante.
O meu atacante sobrou, vamos ver. Marcelo eu coloquei, Vitória, Clara, coloquei também Amanda, coloquei o Breno, Bernardo, Theo, Ana e Yasmin. O atacante será o Cauã. Então, é isso que você deve fazer na questão 1 e 2. 1. Selecione seus 11 amigos, você e mais 10. 2. Dê a função deles dentro de um campo de futebol. Goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volantes, meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda, atacante ou centroavante. Finalizamos isso? Agora nós vamos para, porque é pessoal, nós vamos para a questão número 3. No 3, nós temos um quadro com várias classes gramaticais e nós temos que criar frases, ou seja, orações, para ter, né, as funções sintáticas. Então, nós vamos criar aqui pelo menos 3 frases, tá? Eu até citei no exemplo no dia da aula, ó. O menino, pessoal, o menino triste brinca no parque. Vocês poderão flexionar as palavras para que elas sejam adaptadas à oração. Plural, feminino, masculino, o verbo tem que concordar, ele aí está no infinitivo. Vou colocar agora, olha, uma biblioteca ganhou. Uma biblioteca ganhou. Ganhará, vou botar no futuro, ganhará amanhã livros novos. Terceira oração, tá? Tem bicho, brinquedo. Os brinquedos, posso colocar no plural. Os brinquedos usados. Verbo, jogar, falar, doar. Os brinquedos usados. Vamos colocar uma locução verbal. Foram doados? Foram doados. Foram doados. Vamos botar o não. Negação, ó. Não foram doados. Então, você vai criar as suas orações pegando as palavrinhas dos quadros, que são palavras que exercem função morfológica, classe gramatical. Então, morfologia, né, nada mais é do que a relação das classes gramaticais que as palavras pertencem. E a sintaxe é relacionada à função específica que essas palavras assumem em determinadas orações. Logo, nós temos ali a diferença entre frase, oração e período. Fiquem atentos a isso daqui, ó, que eu vou explicar, ó. Frase, todo enunciado
com sentido completo, inicia-se com letra maiúscula e termina no ponto final, ou no ponto de exclamação ou interrogação. Então, nós temos, por exemplo, ó, que dia lindo, socorro. E nós temos também, ó, eu comprei um carro. 3 frases aqui. A primeira frase, ela não apresenta verbo. Então, ela é chamada de frase nominal. A segunda, socorro, também não apresenta verbo. É chamada de frase nominal. Já a terceira, nós temos o verbo comprei. Então, é uma frase verbal e é uma oração. Por que oração? Porque a oração é um enunciado ou uma parte do enunciado que possui verbo ou locução verbal. Então, ó, frase, oração. A oração possui verbo. Ou gira em torno de um verbo, ou locução verbal. Aí eu vou dar 2 exemplos, ó. Paulo foi ao cinema. Ponto final. Eu fui ao cinema e assisti ao filme de terror. Vamos ver aqui, olha. Nós temos aqui fui, único verbo. Então, essa daqui é uma oração. Uma oração. Portanto, o período é simples. Período simples é aquele que possui um único verbo, ou seja, uma única oração. Eu fui, é um verbo, ao cinema, primeira oração. E assisti ao filme de terror, assisti, verbo. Então, aqui eu vou ter 2 orações. Se nós temos 2 orações, este período aqui já é um período composto. Relembrando, frase, enunciado com sentido completo, iniciado com letra maiúscula e terminado num ponto. Final, exclamação, interrogação. Pode ou não apresentar verbo. Oração. Todo enunciado que gira em torno de um verbo. Quando uma frase possui um único verbo, uma única oração. O período é simples. Quando a frase possui 2 ou mais verbos, eu tenho um período composto, porque tem mais de uma oração. Compreenderam aí? Certo? Agora vamos para a correção das atividades. Vamos lá, ó. Exercícios, título a caneta. Exercícios, página 119. Nós temos o seguinte enunciado, tá? Retirado lá do parágrafo do texto de Mia Couto, que nós lemos no início deste capítulo. Tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Ponto final. Primeira frase. Mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. Ponto final. Segunda frase.
O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito. Ponto final. Terceira frase. Então, na letra A, quantas frases há? 3 frases. Frase delimitada pelo ponto. B. A primeira frase possui quantas orações? Nós temos aqui o verbo corria. Ó, tudo corria sem mais. A oficina mal dava. E temos o verbo dava. Mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Se tem 2 verbos, nós temos 2 orações. Então, neste caso, o período é composto. Certo? Agora, o 2, nós vamos analisar este pequeno poema de Milor Fernandes. Prova. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Só tem o ponto lá no final do poema. Então, é uma única frase. Então, tem uma frase. Certo? Na letra B. E quantas orações? Nós temos olha, que é verbo, e nós temos o molha, né? No final, molha. Então, nós vamos ter aqui 2 orações. Também o período é composto. Continuando aí para a questão C, tá? Letra C, vamos lá? Na letra C. Na letrinha C, há primeiro uma frase. B, olha, molha, 2 orações. Período composto. Levando em conta que o poema faz o uso de uma linguagem figurada, dê interpretação para o poema. Então, olha, entre um pingo e outro a chuva não molha. O que se entende aí? Entre os momentos difíceis da nossa vida, há intervalos também com momentos bons. Então, nós vamos escrever entre momentos difíceis da vida, vírgula. Também há momentos bons. Finalizamos aqui, nós vamos para a correção do título, a caneta, sujeito e predicado. Sujeito e predicado, páginas 119 e 120. Vamos lá. Então, recapitulando os exercícios. Aquele trecho, né, do conto de Mia Couto. Nós temos 3 frases, porque é delimitado pelo ponto. A primeira frase possui 2 verbos, portanto, tem 2 orações, é um período composto. Já o poema de Milor Fernandes, ele só tem um único ponto final, inicia com letra maiúscula, 3 versozinhos e um ponto final, uma frase. Temos 2 verbos, olha, molha, 2 orações, também o período é composto. E o que nós podemos interpretar, tá, quanto ao poema de Milor Fernandes? O que o eu lírico quis dizer? O eu lírico quis dizer que entre os momentos complicados e difíceis de nossas vidas, há também momentos bons, alegres e felizes, ok? No sujeito e predicado, nós temos versos de uma canção de Vanessa da Mata, intitulado Vermelho. Gostar de ver você sorrir,
gastar das horas para te ver dormir. Enquanto o mundo roda em vão, eu tomo tempo. E velho gasta a solidão. Em meio aos pombos da Praça da Sé, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Vermelhos são seus beijos, que meigos são seus olhos. Ver que tudo pode retroceder, que aquele velho pode ser eu. Nós vamos nos basear no último verso da primeira estrofe, que é uma oração. O pôr do sol invade o chão do apartamento. Então, a questão número 1, a partir desta oração, na A, nós vamos identificar a respeito de que se fala, ou seja, do sujeito. O que invade o chão do apartamento? O pôr do sol. Letra B. Na B, nós vamos ver que parte dessa oração informa algo sobre o sujeito. A parte é o predicado. Qual é o predicado? Invade o chão do apartamento. Logo, no número 2, ainda observando, analisando esta oração, o pôr do sol invade o chão do apartamento, retire o, letra A, núcleo do sujeito. Eu tenho o e pôr do sol. O é um artigo que acompanha o substantivo pôr do sol. O é um adjunto adnominal. Então, o núcleo do sujeito vai ser pôr do sol. Já na B, nós vamos tirar o núcleo do predicado. O núcleo do predicado vai ser o verbo que indica ação. Invade. Então, aí finalizamos a correção das atividades referentes ao primeiro dia da nossa aula de português na semana passada. No sujeito e predicado, analisando a oração, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Sujeito da oração, o pôr do sol. Núcleo, pôr do sol. Predicado da oração, na B do 1, invade o chão do apartamento. Núcleo desse predicado, invade. Então, nós temos aqui um caso de um predicado verbal e o sujeito, como é pôr do sol, é um substantivo composto, é um único núcleo, é um sujeito simples. Ok? Finalizamos, dê uma pausa, faça a sua correção para ficar tudo organizado para estudar para a avaliação. Avaliação nessa semana, tá? Nossa provinha. Na nossa aula antes da prova, eu vou revisar todos esses conteúdos com vocês. Daqui a pouquinho eu retorno com a correção do segundo dia das atividades de vocês de língua portuguesa, tá bom? Corrijam. Beijos. Até daqui a pouco.